alguma relação com Pablo Marçal, com a participação dele nos últimos debates, inclusive com aquela cena que acabou viralizando, dele levantando a carteira de trabalho no seu rosto? Deixa eu lhe dizer, Muriel, nós temos uma campanha eleitoral que é curta, foi mudada na mini-reforma eleitoral. Nós temos que dialogar com 12 milhões de pessoas. Aí você faz uma escolha. Ou você vai conversar com o povo de São Paulo, que é o que eu quero, ou você vai bater palma para maluco dançar, coisa que eu não vou fazer. Quem quer baixaria nessa eleição, não conte comigo. Quem quer mudança, propostas sérias, trabalho sério, eu vou estar lá. E quantos debates o senhor pretende ir nesse primeiro turno? Eu pretendo ir a muitos debates, é importantíssimo para a democracia. Sempre defendi que tenha. Todos os debates televisivos e todos aqueles que tenham regras firmes para que se discuta proposta e não deixe de escambar para baixaria e guerra de internet. Eu quero ser prefeito de São Paulo. Nós estamos falando da maior metrópole do hemisfério sul. Você reduzir uma discussão da eleição, dos desafios que São Paulo tem, uma cidade tão rica e ao mesmo tempo tão desigual, cheia de problemas, você querer transformar essa discussão em meme, em baixaria, em corte de rede acabou social? Dando o corte a Pablo Marçal que ele queria na hora em que o senhor se irritou ali? Claro, a gente sabe que ele estava fazendo uma provocação para tirar o senhor do sério. O senhor não contribuiu ali de alguma forma para entregar esse corte? Se coloca no meu lugar. Eu sou pai de 2 filhas. Vem um cidadão e inventa uma história sobre uso de droga. Minha filha chega da escola chorando, porque provocaram ela na escola com isso. Eu dou aula há mais de 20 anos. Chega um cidadão que ninguém sabe exatamente como vive, de onde vem seu dinheiro e seu sustento, e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua cara. O que você faria no meu lugar? Não é fácil. Ninguém tem sangue de barata. Sabe? Agora, independentemente do que acontece numa situação como essa, eu quero discutir a cidade de São Paulo, e é isso que eu vou fazer e vou continuar fazendo. Ninguém vai me tirar esse foco de apresentar soluções para a cidade. Eu me preparei para isso. Eu juntei um time para isso. Juntei um time de especialistas, de pessoas que passaram pela gestão pública. Trouxe a Marta Suplicy, que tem a experiência de gestão em São Paulo, bem sucedida, para ser minha vice. Fui conhecer outras cidades do mundo e ver soluções inovadoras. Eu não vou deixar de tratar esse acúmulo e esses temas, que é o que eu acho que interessa para a população de São Paulo. Agora, tudo tem limite na vida. Candidato, em 2020, eu cobri a campanha do senhor, era uma campanha muito mais modesta, Luiza Erundina candidata a vice, contra uma campanha com muito mais recursos, que era de Bruno Covas. 2018 também, uma campanha modesta à presidência da República. Mas me parecia também que era uma campanha onde você estava mais confortável dentro do seu campo ideológico, mais à vontade. O que mudou do Boulos, dos movimentos sociais, da campanha de 2018 para a campanha de 2024? Está mais pragmático? Olha, Pedro, tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Todos nós. Eu tenho um orgulho de ter passado 20 anos da minha vida atuando no movimento social. Tive aprendizados incríveis, cara, que nenhum banco de escola dá. E eu estudei em boas escolas, me formei em filosofia na USP, fiz especialização em psicanálise na PUC, fiz meu mestrado em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP, eu tive excelentes professores. Mas tive a oportunidade também de aprender coisa com gente que nunca tinha sentado num banco de escola, que às vezes mal sabia escrever o nome. Pessoas que me deram lições de humanidade, pessoas que me deram lições de solidariedade. E o movimento social, ao contrário de todo o preconceito, de mentira que se forma, o movimento social, cara, deu casa para muita gente, deu oportunidade para muita gente. Só o movimento que eu atuo garantiu casa para mais de 15 mil famílias, com dignidade para as pessoas. Agora, quando eu decidi entrar na luta política, o que me move é o mesmo sentimento que me levou para o movimento social. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, como outros estão.
Não estou na política para ter privilégio, como outros estão. Estou na política porque eu acho que é um instrumento para ter uma sociedade mais justa. É o que a gente tem. Tem um monte de problema, mas é o instrumento que a gente tem para ter uma sociedade mais justa. Isso continua me movendo. O que mudou, para responder a tua pergunta, é que antes eu tinha uma coisa, você vê uma situação e às vezes você reagia com raiva. Uma raiva que eu te digo que é legítima, porque você vê alguém sofrendo injustiça, alguém sendo humilhado, alguém sofrendo violência. E eu fui, ao longo dos anos, percebendo que essa não é a melhor forma de reação. Que às vezes a gente respirar e olhar para diante é mais eficiente para você conseguir mudar aquela realidade que você quer mudar. Você se arrepende, por exemplo, do movimento Não Vai Ter Copa, que o pessoal participou, era gestão de Dilma Rousseff? Esse é outro ponto, Pedro, que é importante a gente esclarecer, para não deixar que prospere coisas que não são verdadeiras. Eu não participei em nenhum momento do movimento Não Vai Ter Copa. O movimento que eu e o Movimento Sem Teto participamos, aliás, chamava Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, era um movimento contra as reintegrações de posse e despejos resultantes de obras da Copa do Mundo e que exigia moradia, não era contra a Copa do Mundo. Em tempo de fake news, os nossos adversários misturam as coisas, é importante a gente colocar os pingos nos is aqui. Agora, o que eu te digo, e isso para mim é um mantra, tem coisa que a gente vai mudando de posição e tal, mas tem coisa que para mim é princípio. Sabe? Você amadurecer, você mudar a sua maneira de lidar com as coisas, nunca pode ser você amolecer nos seus princípios. Porque senão você vira um politiqueiro que só pensa em poder e reeleição, igual outros tantos que estão aí. Né? Para virar isso, eu prefiro sair da política. Desculpa, pode falar. Vamos falar sobre esse cenário, então, já que a gente está falando de mudanças de posição, sobre o ataque à Fiesp, porque eu tenho aqui uma aspa do senhor, que o senhor falou sobre esse ataque, e ele falava o seguinte: não estava programado, mas foi um gesto de indignação das pessoas. Certamente o senhor lembra dessa sua fala em que você disse: claro, lembro sim. Fiesp representa o que não presta no Brasil, o dano da fachada da Fiesp é muito pouco perto do dano que a Fiesp está causando há muito tempo ao povo do Brasil. Existiu uma mudança de postura depois dessa fala, nos últimos anos principalmente, agora que o senhor mesmo frequenta a Fiesp também? Muriel, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está no movimento social, você está ali junto com pessoas que muitas vezes nunca foram vistas, nunca foram escutadas, invisibilizadas. E o seu dever como liderança é defender essas pessoas e tentar dar voz para essas pessoas com unhas e dentes. Foi assim que eu fiz quando eu estava no movimento social. Hoje eu não estou mais. Hoje eu sou deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo. Eu não defendo violência, não legitimo violência. Agora é muito importante porque às vezes não se separa o joio do trigo. Né? Eu vejo, por exemplo, adversários meus falando: o Boulos foi preso. É uma fake news que prospera. Às vezes que eu fui detido foi por estar lutando ao lado das pessoas contra despejos. Pessoas que iam perder suas casas, iam ficar ao léu, com criança, com idoso, com gente com deficiência. Diferente de adversários meus, né, que jogam isso. Eu acho que o Ricardo Nunes precisa explicar a situação que ele foi preso, parar na delegacia, porque deu tiro na porta de uma boate. Isso é público, tem matéria do Metrópolis, não sei se a CNN também reproduziu, tratando disso. Ele precisa explicar. O outro, o Marçal, precisa explicar, né, por que foi, como é que foi preso, foi condenado a mais de 4 anos de prisão por ter participado de um esquema de fraude, de assalto a banco de 20 milhões de reais. Às vezes, quando você coloca tudo na mesma mesa, a gente perde a capacidade de diferenciar as coisas. Uma coisa é você estar lutando ao lado das pessoas que precisam e eventualmente ter um excesso, como ocorreu. Outra coisa é gente que